Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora acompanhar mais um debate aqui do Campeonato Carioca, né? Tivemos aí o time do Fluminense vencendo na rodada, vencendo a equipe da Portuguesa por 3-0, dois gols do Germán Cano e um gol do Keno, né? Com isso, a equipe do Fluminense vai ocupando a segunda colocação atrás da equipe do Flamengo. Botafogo é logo terceiro colocado com 19, Vasco fechando o G4 com 14 pontos. Agora a equipe do Fluminense está a 4 pontos do Flamengo na tabela de classificação. Fluminense vencendo mais um jogo, né? Fluminense bem animado, torcedor tricolor animado pela volta do jogador Marcelo, ex-Real Madrid, né? O jogador que foi cria do time do Fluminense está de volta, né? Daqui a 2 semanas ele deve estar chegando ao Fluminense. O jogador vai ser inscrito para o final do Campeonato Carioca e também para as próximas competições aí, Libertadores, que o Fluminense irá jogar nesse ano. Eu separei um corte aqui do Sport Center falando tudo sobre esse jogo aí entre Fluminense e Portuguesa. Vou deixar o link na descrição, galera. Cresce os direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Artilheiro, aliás, um dos artilheiros do campeonato estadual, do campeonato carioca, com o Lelê do Volta Redonda, os dois com 7 gols, o Germán Cano. E aí tem 2 gols contra, a favor do Fluminense, né? Um gol do Keno, um do Alan John Arias e também do Lima, que entrou hoje no intervalo no lugar do David Braz. 54% do total dos gols do Fluminense dele, do Cano, que chegou a 51 gols em 77 jogos com a camisa tricolor, Fábio Luciano. Você que foi zagueiro, é aquele típico atacante que você, às vezes, tem problema até para dormir pensando, como que eu vou parar esse cara? Eu acho que para o zagueiro, Abel, eu já falei isso algumas vezes, né? O Cano é aquele jogador que consegue definir as jogadas com poucos toques na bola, né? Que tem inteligência de movimentação, preocupa os zagueiros. Eu acho que é um cara que você, ali no sistema defensivo, tem que ter um jogador sempre muito próximo dele. Mesmo assim, ele vai criar dificuldades para o sistema. Mas se você deixá-lo sozinho, né? Definindo as movimentações que ele quer dentro da área, ele tem muita qualidade, os números mostram isso. Como o Eugênio falou muito bem, hoje o Fluminense teve muita dificuldade. O primeiro gol do Fluminense sai de um chute do Lima e o Cano acaba só desviando, né, a bola, impossibilitando a defesa do goleiro. No segundo gol, ele tenta fazer uma tabela com o Arias. A princípio, ele queria deixar o Arias em condições de fazer o gol, mas o Arias acaba passando um pouquinho da bola, acaba sobrando para ele a feição para ele bater em gol ali de perna esquerda. Então é um atacante que faz muito bem ao Fluminense, é esse sistema que o Diniz gosta de jogar e de uma competência gigantesca. E você dizia, né, Eugênio, ele cheira gol. Faz gol de cabeça, faz gol de fora da área, faz gol de oportunismo, a bola bate nele e entra. Faz gol do meio do campo. É, bem lembrado, bem lembrado. Mais uma grande atuação dele e vitória importante. Fluminense chegando a 19 pontos. Vai se desenhando ali que a tendência é essa, né? Que os 4 grandes se classifiquem para as semifinais do campeonato. Volta Redonda, que estava ali meio querendo se intrometer, acho que perde fôlego. Vamos esperar a decisão final. Mas o Fluminense vai crescendo. Ainda é um time que não mostra o desempenho do ano passado, mas parece que é um time que vai somando novas peças. Como o Diniz falou ali, do Keno se adaptando a uma nova maneira de jogar. O Keno do Fluminense não vai ser o Keno que a gente estava acostumado a ver em outros clubes, especialmente no Atlético Mineiro. Aquele jogador aberto ali pela ponta, fixo, do 1 contra 1, do drible. Ele vai se movimentar. Ele vai receber essa bola centralizada, ele vai receber pela direita, pela esquerda, porque o Fluminense propõe isso. A gente lembra muito, eu, por exemplo, lembro muito da época do Sampaoli, no Atlético Mineiro. Era o Keno aberto pela ponta esquerda, dá nele para ele partir por 1 contra 1. Não, porque o Keno tem muita habilidade para o drible, mas não só para o drible. Então ele tem a inteligência de uma tabela, de uma triangulação, e ele vai trazer, o Fernando Diniz está tentando trazer essa qualidade, adaptar o Keno a não ser mais um jogador só do 1 contra 1, que ele possa se movimentar e aí você vai se associar, buscar uma tabela com o Ganso, quem sabe com o Marcelo, que está chegando aí, com o Arias, fazer uma enfiada de bola também para o Cano. O Arias também se movimenta bastante. O Arias não tem posição fixa, né? Você vê que ele está em todos os lugares do campo. O Lima, que chegou esse ano sem cartaz, é outro jogador que também está dando essa possibilidade. Vamos aumentar, tem o Giovani, menino muito elogiado, que também o Fluminense foi buscar lá no Ajax, né, revelado pelo Santos, que também está chegando. Então, ele está somando peças
que se encaixam numa ideia de jogo do Fluminense. A ideia da construção coletiva, da aproximação, da tabela de triangulação. E vou colocar mais uma peça nisso daí. O menino Alexander, que hoje jogou como lateral esquerdo, estava na seleção sub-20, campeã sul-americana, pode jogar como volante, pode jogar como lateral, pode jogar um pouco mais avançado, outro com qualidade técnica que vai se juntar e vai trabalhar em cima disso. Acho que o Fluminense precisa ainda evoluir esse entrosamento e precisa ser mais competitivo sem a bola, se quiser alçar voos mais altos. Acho que tem elenco para pensar mais alto do que ano passado, mas precisa ajustar o sem a bola. É a modificação que o Fernando Diniz fez no intervalo. Inclusive, o Pedro Henrique Torre, ali na reportagem, dizia o Fernando Diniz não estava satisfeito. O Fluminense encontrando dificuldades no primeiro tempo. Ele tira um zagueiro, o David Braz, e coloca o Lima. E aí o André... Ele coloca o André como zagueiro. Como zagueiro. Ele já fez isso outras vezes. E o Martinelli passa a ser o primeiro de meio campo. E funcionou mais uma vez? Funcionou mais uma vez. Eu ia destacar isso, Abel, a qualidade do André, né? Porque ele joga como... É um meio-campista do Fluminense, então é um jogador que tem a marcação, que tem a qualidade do passe, mas quando ele é solicitado para jogar como zagueiro, ele consegue acrescentar e muito. Porque além da saída de bola, o Fluminense ganha na saída de bola, o Fluminense ganha também na velocidade, né? O David Braz é um bom zagueiro, o Nino é um bom zagueiro, o Manuel, mas eles são zagueiros mais pesados, né? São zagueiros mais raiz, assim, naquela essência um pouco mais antiga. Quando o Fernando Diniz ele faz esse movimento com o André, ele perde um pouquinho dessa marcação, mas ele ganha muito na saída de bola e na velocidade. Então o André ele consegue trazer para o Fluminense, para um sistema defensivo, essa velocidade que o Diniz pede em jogos que estão um pouco mais complicados. Aí essa mudança traz um pouquinho o André, traz o André como zagueiro, né? O Martinelli vem para fazer o primeiro homem de meio campo e aí libera o Lima, que tem uma qualidade mais ofensiva, um jogador que gosta de chegar próximo da área, era assim no Ceará também. E o Lima acaba participando do primeiro gol do Fluminense. Então é uma mexida que deu muito certo. Quando você disse que o Fluminense pode sonhar mais alto do que o ano passado, você imagina o Fluminense lutando de igual para igual com os de sempre, né? Que estão lá em cima, Palmeiras, Flamengo, de repente o Galo também voltando a ser aquele Galo do ano retrasado? O Fluminense terminou o Campeonato Brasileiro em terceiro lugar. O Fluminense chegou à semifinal de Libertadores. O Fluminense foi o campeão carioca ano passado. Tudo isso em 2022. Eu acho que todo mundo tem que pensar em melhorar, né? Em algo mais. Por que não buscar um título? Tá aí, tá colocado, tá posto. Há uma sequência de trabalho, eu acho isso sempre muito importante, porque você já sai de uma ideia de futebol que está inserida no contexto do elenco, você traz reforços importantes, são reforços de peso. Agora, então... A base foi mantida, agora, então, né? Com o Marcelo. A base foi mantida, reforços chegando e uma base mantida. Não um time sendo reformulado totalmente. Não, a estrutura está ali. Você... Não sei até quando ainda tem o André, que a gente está elogiando aqui, mas é um jogador que, obviamente, chama a atenção do exterior, chama a atenção, em algum momento o Fluminense vai acabar perdendo, mas por enquanto está lá, né? Você tem o Ganso, que é o maestro do time, mas você junta a isso jogadores da qualidade do Keno. O Keno é muito bom jogador. A chegada do Marcelo, acho que o Marcelo não se pode pensar nele como lateral esquerdo mais. Eu ia perguntar isso para você. Você já vai no assunto, é isso que eu ia te perguntar. Acho que o Marcelo é um meia, de repente, um meia esquerda avançado ou um segundo volante pela esquerda. Movimento, por exemplo, que eu comparo ao que fez o Júnior na carreira dele. O Júnior, Leovegil do Capacete, hoje um comentarista famoso, grande figura. Ele no Flamengo, ele era um lateral esquerdo, lá no início dos anos 80, no time do Zico, que saía o tempo inteiro. E muita gente até falava, olha... Bola nas costas do Júnior, ali é o caminho para ganhar do Flamengo. Ele evoluiu na carreira para jogar de meio campo, jogou Copa do Mundo como meio campista. E eu acho que o Marcelo, para marcar hoje, para voltar, o lateral que vai e volta, ele não tem mais condição física. Mas a capacidade técnica dele é imensa para contribuir jogando no meio campo. Ou como um meia ofensivo, ou como um segundo volante pela esquerda ali. Eu acho que é nisso que o Fluminense deve pensar. E eu acho que essas conversas relatadas ali pelo presidente Mário Bittencourt, dele com o Fernando Diniz, estão nesse sentido. Marcelo, vem para cá para jogar aqui. E além da experiência que ele tem, experiência vencedora, é importante falar isso, é um colecionador de títulos. Ele tem raiz do Fluminense, isso é muito importante também. E ele tem entendimento de jogo. É um jogador inteligente, então eu acho que ele vai somar nisso. Mas
E por essa inteligência, não consigo vê-lo jogando como lateral. Eu acho que provavelmente o menino Alexander deve ocupar esse espaço, já que o Jorge, que foi contratado para isso, se machucou e está fora praticamente da temporada. Eu tenho uma preocupação com o Marcelo. A gente lembra muito do Daniel Alves, né? Quando ele chega no São Paulo, então ele é um dos melhores laterais direitos do mundo e ele chega no São Paulo para... Galera, é isso aí, né? O time do Fluminense vencendo, o torcedor embalado aí com a notícia do Marcelo, né? Do retorno do Marcelo. Né, não pode se empolgar também tanto, já que é um jogador que está no finalzinho de carreira, não tem feito grandes atuações nos últimos anos, né? Mas eu acredito que ele pode ser muito útil para esse time do Fluminense. Eu não acredito que também o técnico também, Fernando Diniz, irá utilizar o jogador na lateral esquerda. Eu acredito que ele deve jogar no meio campo, né? Mais ajudando a criar as jogadas, já que ele é um jogador de muita habilidade, né? E muita visão de jogo. Eu acho que ele vai ser muito construtivo nessa colocação, mas tem que se pensar também que Fernando Diniz é um técnico bem complicado de trabalhar. Ele gosta muito de improvisar jogadores em posições diferentes, né? Eu não descarto, né, ele pegar e colocar o Marcelo em uma posição diferente, né? Porque a gente vem pensando, né, que ele possa jogar, né? O Diniz, ele é um técnico que ele tem uma visão muito diferente. Eu acredito que ele vai manter o Alexander como lateral esquerdo e o Marcelo, assim que chegar, estiver bem fisicamente. Não adianta pensar que o Marcelo vai chegar e já vai vestir a camisa e jogar, porque não vai ser desse jeito. O Marcelo precisa entrar em ritmo, o jogador está agilizando a mudança dele, resolvendo problemas particulares, e assim que resolver, ele estará presente aí no Fluminense, vai se apresentar, vai fazer todos os procedimentos aí para poder ficar apto a atuar pelo time do Fluminense. Lembrando, o Marcelo nos últimos tempos tem tido um problema muito sério físico, né? O Marcelo, na minha opinião, é um jogador, pelo menos nos últimos jogos que eu acompanhei, um pouco acima do peso, não no peso dele ideal, né? Claro, é um jogador que já tem 34 anos, mas ainda eu acho que o peso dele tá um pouquinho a mais do que deveria, né? Né? Era para estar um pouquinho abaixo, mas mesmo assim o Marcelo é um jogador de muita qualidade. Eu acredito que ele vai agregar muito esse time do Fluminense por ser um jogador muito experiente, né? 16 anos de Europa, né? E é um jogador também que tem muita habilidade, entende muito de futebol, e acredito que o time do Fluminense tende muito a crescer com a chegada do Marcelo, não só em termos de futebol, mas em termos também dentro de campo, de liderança, um cara que pode muito ditar o ritmo do jogo. Eu acredito que quem ganha muito com isso é o Fluminense e também o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ganha muito com a volta desses jogadores, mesmo que em fim de carreira. Eu acredito que o Marcelo deve jogar 1 ou mais 2 anos e deve se aposentar do futebol, galera, e coloca nos comentários a opinião de vocês sobre essa vitória do Fluminense e também sobre a chegada do jogador Marcelo retornando ao time do Fluminense. Não esquece também, né, você que tá chegando é novo, dá aquela força ao nosso canal, né, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.